O plenário do Supremo pode voltar a analisar hoje um recurso sobre pagamento de benefício a idosos. A discussão é se o benefício assistencial de prestação continuada ao idoso ou deficiente deve ser pago também quando um outro membro da família receber aposentadoria ou outro benefício do INSS. O julgamento foi suspenso em junho do ano passado por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. O Instituto Nacional de Seguridade Social contesta a decisão da Justiça do Mato Grosso. A Justiça Federal entendeu que esse critério objetivo de renda poderia ser majorado por legislações posteriores. E é isso justamente que o INSS está combatendo, porque não podemos aplicar uma analogia quando não estamos diante de uma lacuna normativa. Já a lei específica disciplinando este benefício, por consequência, o INSS defende a aplicação desse critério de 1/4 do salário mínimo. Neste processo, a Defensoria Pública atua como parte interessada, já que a matéria tem repercussão geral e, por isso, a decisão vai atingir muitos contribuintes. A Defensoria Pública entendeu por bem que era importante colocar o nosso ponto de vista, justamente porque essa classe de pessoas em situação de miserabilidade é bastante sensível, né? Então a gente precisa de uma posição institucional nossa também na defesa dessas pessoas. Daí porque nos contrapusemos em relação ao que o INSS se manifesta, né? Para justamente tentar assegurar que essas pessoas tenham um mínimo subsistencial. E agora vamos conversar com a consultora jurídica Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Que benefício é esse, então? Vamos explicar um pouco melhor. A Constituição Federal, ela estabelece que, independentemente da contribuição à Seguridade Social, é possível que a pessoa tenha a garantia de um salário mínimo. Então, o idoso e o deficiente, que não tem condições de se manter e nem de ser mantido pela família, ele tem direito, está previsto na Constituição Federal, de receber um salário mínimo. Tá certo. E no âmbito dos juizados especiais federais, já existe um entendimento consolidado a respeito dos critérios que devem ser analisados? Bom, existe uma lei, a Lei Orgânica de Assistência Social, que ela trouxe um critério baseado na renda. E essa renda, ou seja, é preciso provar que a pessoa é idosa, acima de 65 anos, ou deficiente, que não recebe nenhum outro benefício e que a renda per capita na família seja inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Mas os juizados especiais já entendeu que para verificar essa renda é preciso analisar a situação concreta e podem ser feitas deduções com medicamentos, moradias. Então, é possível que se tenha o benefício, ainda que se apure uma renda per capita acima de 1/4 do salário mínimo, desde que se observe despesas que são deduzidas como medicação, medicamento, entre outras. E como é que está a situação desse julgamento agora? Porque 2 ministros já votaram, né? Já votaram. O ministro relator, ele entende pela constitucionalidade da norma, ele entende que vale a regra prevista na Lei Orgânica de Assistência Social. No entanto, essa norma não é absoluta, é preciso analisar caso concreto e, diante do caso concreto, levar em consideração a princípios que são na Constituição Federal, como dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza. Já o ministro Gilmar Mendes entende pela inconstitucionalidade da norma, porque outras leis foram editadas posteriormente e elas levaram em consideração outros critérios e os critérios atuais estabelecidos pelas outras leis é de meio salário mínimo per capita. E outra ação prevista na pauta de julgamento hoje é uma ação que questiona uma lei estadual do Rio de Janeiro que obriga as farmácias e drogarias do estado a conceder descontos de até 30% para consumidores com mais de 60 anos. A ação direta de inconstitucionalidade chegou ao Supremo em abril de 2001. Ela questiona uma lei estadual do Rio de Janeiro que determina que farmácias e drogarias do estado devem dar descontos a idosos na compra de medicamentos que variam de 15% a 30%. O governo acredita que os valores são razoáveis. Já o comércio farmacêutico alega prejuízo. Por isso, pede no Supremo que seja declarada a inconstitucionalidade da lei. Nós entramos com essa ação desde 91, mas ela está com uma produção de efeitos suspensos, porque também no estado do Rio de Janeiro nós já entramos com essa ação e aqui no estado do Rio de Janeiro o Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade dela. Só que foi suspenso o julgamento final porque o julgamento do Supremo Tribunal Federal se sobrepõe ao julgamento do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. E como essa lei só existe no Rio de Janeiro, essa lei concede descontos para os idosos em farmácias, usando como único critério a idade e não a condição financeira do idoso, a Confederação Nacional do Comércio achou que é uma intervenção indevida do Estado na economia e achou que existem vários princípios na Constituição
que albergam esse entendimento da CNC, que é a violação do princípio da livre iniciativa, livre concorrência, da isonomia e da tributação não confiscatória. Em março de 2002, o plenário do STF, ao julgar o pedido de liminar, decidiu provisoriamente manter a vigência da lei. Agora, o caso volta ao plenário para ser julgado em definitivo. Os ministros vão decidir se o benefício afronta os princípios da livre iniciativa, livre concorrência, isonomia e da tributação não confiscatória. A Procuradoria-Geral da República já opinou pela constitucionalidade da lei fluminense. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. E então, Gisele, o que os ministros estão considerando para manter esse desconto? Na verdade, Paulo, o que aconteceu? Houve uma liminar, como nós vimos na reportagem, e essa liminar ela foi indeferida de tal forma que essa lei permanece válida, permanece em vigor no estado do Rio de Janeiro. Os ministros, por maioria, entenderam que o prejuízo, se ela fosse suspensa, seria muito maior ao idoso. Então, por hora, seria interessante manter a lei para garantir a saúde e o acesso a medicamentos por parte dessa parcela da sociedade. E quais são os outros argumentos utilizados para a defesa da lei? Bom, o principal estaria no ponto de que a livre concorrência e a livre iniciativa previstas na Constituição Federal não são direitos absolutos, que é preciso compatibilizá-los, é preciso interpretá-los junto com outros princípios, como dignidade da pessoa humana, erradicação também, diminuição das desigualdades sociais e até mesmo no que diz respeito à livre iniciativa, é preciso compatibilizá-la com o interesse social e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, desta forma, entendem aqueles que defendem pela manutenção dos descontos, que até mesmo os empresários, eles têm uma responsabilidade social com as pessoas que ocupam aí a chamada terceira idade. Aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também analisou essa lei. Qual foi o entendimento? De inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendeu que a lei é inconstitucional. No entanto, essa decisão ainda não transitou em julgado, existe um recurso extraordinário que está aqui no Supremo, mas a ministra Carmen Lúcia determinou a suspensão desse recurso extraordinário até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade. Então, tudo depende do que os ministros vão decidir a partir dessa ação direta de inconstitucionalidade que está na pauta de julgamento.